Oi pessoal, tudo bem com vocês? O assunto do nosso vídeo de hoje será as diferenças entre trabalhar como professor em uma instituição pública e uma instituição privada. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que muita gente quer se tornar professor universitário, mas às vezes não sabe muito bem qual tipo de instituição mais se adequa à sua realidade. Então espero que com essas questões que a gente vai aqui discutir, você possa escolher melhor qual é o caminho que você prefere traçar. Gostaria de salientar também, gente, que não é meu objetivo aqui nesse vídeo dizer o que é melhor, o que é pior, qual é a melhor forma de você ser professor universitário, né? Mas simplesmente mostrar que há diferenças entre esses dois tipos de vínculo, né? O vínculo público e o vínculo privado, em relação à carreira acadêmica. Primeiramente, em relação à forma de ingresso ao cargo de docente nessas instituições, há algumas diferenças. Em relação às instituições públicas, geralmente são postos editais em que você deve passar por algumas fases. Geralmente há prova escrita, prova didática, análise de currículo, análise de memorial, né? Então, vários passos que você deve traçar. Já instituições privadas não possuem esses editais tão específicos, né? A gente vê que geralmente há alguma entrevista que você precisa fazer, há também a análise de currículos e, às vezes, essa prova didática. Mas as instituições privadas não têm um regimento realmente nacional que vá organizar seus processos seletivos. Em relação à titulação mínima com a qual você poderia se tornar professor em uma instituição privada ou pública, há algumas ressalvas, há algumas exceções, mas em geral, um professor universitário de instituições públicas geralmente tem mestrado e principalmente doutorado. A maioria dos professores tem doutorado para atuar em instituições públicas. Já nas privadas, a gente tem uma parcela de professores doutores, especialmente nessas universidades mais famosas, né? Mas em geral os professores são mestres ou especialistas nas instituições privadas. Nos dois casos, há a possibilidade de você ingressar com um grau de titulação menor do que é aquele esperado, aquele mais normal nesse tipo de instituição. Por exemplo, nas instituições públicas, existem cargos de professor substituto, aquele que tem apenas 2 anos de vínculo empregatício com a instituição. Então, geralmente, se pede uma titulação menor, de mestre, de especialista, às vezes até apenas graduação. Em relação às instituições privadas, nós temos alguns cargos como professor temporário, que é muito semelhante ao professor substituto da instituição pública, e os tutores, né, geralmente que atuam em educação à distância, em outras modalidades, né, geralmente eles têm apenas graduação. Em relação ao regime de trabalho dos professores nesses dois tipos de vínculo, o professor da instituição pública vai ser regido pela Lei 8.112, que trata dos servidores públicos. Então, há algumas especificidades nesse regimento. E já nas instituições privadas, o que prevalece é a CLT. Em relação à rotina desses professores, há muitas divergências. Por exemplo, na instituição pública, não é muito comum que o professor use todas as suas horas da carga horária semanal dando aulas. Geralmente há liberdade para que ele possa escolher quantas horas ele vai estar em sala de aula, quantas horas ele vai dedicar para pesquisa, por exemplo, ou outras atividades. Claro que cumprindo pelo menos um mínimo de carga horária em sala de aula. Já na universidade particular, o que prevalece são as horas em sala de aula. Como muitos professores são contratados como horistas, o que vai ser contabilizado ali para o salário dele, geralmente é o que ele tem em sala de aula. Isso faz com que os professores de instituições privadas tenham muito mais horas semanais da sua carga horária destinadas para esse fim. Ainda em relação à rotina, destacamos que o professor de instituições públicas
possui um termo de dedicação exclusiva. Então, ele não pode atuar em outros meios e, por isso, é muito provável que ele gaste toda a sua carga horária, todo o seu tempo de trabalho na universidade. Em relação à universidade particular, os professores geralmente têm outros trabalhos vinculados a outras empresas, por exemplo, porque não há essa cláusula de exclusividade. Outra questão que é muito importante, que diferencia demais esses dois vínculos, é em relação à estabilidade e às bonificações, né? O cargo público, ele propõe realmente que o profissional é estável, a não ser em casos de professor substituto, né? E há muitas bonificações no seu salário, como por titulação, como por Natal, datas comemorativas, né? E o professor no ensino privado geralmente não possui essas coisas, né? Além disso, o vínculo do professor privado é um pouco mais frágil, então há mais possibilidade de ele trocar de empregos e tal, o que não se vê tanto em relação ao cargo na instituição pública. Há também questões de status envolvidas aí, né? Porque todo mundo sabe que quando um professor é vinculado principalmente a uma instituição federal ou a USP, que não é federal, mas também é muito forte, né? Ele tem algumas vantagens, principalmente para ganhar financiamentos, bolsas, e como ele tem mais tempo para se dedicar à pesquisa, né, isso até se torna um pouco mais fácil. Na instituição privada, a gente tem alguns exemplos de pesquisadores que desenvolvem muitos bons trabalhos, né, mas infelizmente ainda é a minoria. A função do professor na instituição privada está muito mais atrelada à questão de dar aulas. Bom, gente, espero ter esclarecido algumas dúvidas a esse respeito. Se vocês gostaram desse vídeo, aprenderam alguma coisa, não esqueçam de curti-lo. Deixem algum comentário se vocês tiveram alguma dúvida ou quiserem falar alguma coisa comigo. E não esqueçam de se inscrever no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Tchau, gente, até a próxima!